Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a PC São Paulo 2023. Só lembrando antes, pessoal, da gente começar a nossa aula, se desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PC São Paulo, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: um usuário, com o intuito de analisar as etapas de uma obra a ser fiscalizada, elaborou por meio do Excel 2016, em sua configuração padrão, a planilha a seguir. E aqui aparece, então, uma planilha com a etapa da obra, percentual necessário, percentual auferido, resultado, e aqui a etapa 1, 15% percentual necessário, 16% percentual auferido. Né? Após digitar todos os dados das colunas A, B e C, inseriu a fórmula igual a SE, abre parênteses B2 menor ou igual a C2, ponto e vírgula entre aspas dentro do prazo, ponto e vírgula entre aspas atrasado, fecha parênteses, na célula D2. O resultado da fórmula adicionada em D2, conforme o enunciado, é letra A, dentro do prazo, letra B, atrasado, letra C, 15%, letra D, 16%, letra E, etapa 1. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta para essa questão? Para responder isso direitinho, vamos separar aqui a planilha indicada na questão, que é essa aqui que eu estou mostrando em cima, e também a fórmula indicada, que é essa função C. Uma coisa muito importante a saber aqui, pessoal, é que a função C dentro do Excel é uma função de análise lógica. Isso quer dizer que ela trabalha com os famosos valores lógicos verdadeiro e falso. Mas vamos entender como é que ela trabalha com esses valores lógicos. Acompanha comigo. A função C ela tem 3 argumentos separados por ponto e vírgula. Muito importante saber que quem separa os argumentos na função C é o ponto e vírgula, certo? Onde o primeiro argumento é um teste lógico do qual eu devo analisar e responder se ele é verdadeiro ou falso. Agora, se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, então eu vou direto para o segundo argumento e o que estiver dentro do segundo argumento já vai ser a resposta da função C. Agora, se eu responder que esse teste lógico é falso, então eu tenho que ir direto para o terceiro argumento e aí o que está dentro do terceiro argumento vai ser a resposta da função C. Então, basicamente, eu posso dizer para vocês que a função C funciona assim. Atenção! Se teste lógico verdadeiro, responde o que está no segundo argumento. Se teste lógico falso, responde o que está no terceiro argumento. Então é uma escolha. Ou eu vou responder o que está no segundo argumento, ou eu vou responder o que está no terceiro argumento. Isso depende do resultado do teste lógico, se ele vai ser verdadeiro ou falso. Porque se ele for verdadeiro, respondo o que está no segundo argumento. Se for falso, respondo o que está no terceiro argumento. Então vamos analisar esse teste lógico que diz B2 é menor ou igual a C2. Vamos analisar o teste lógico. Quanto vale B2? Bem, B2 vale, coluna B, linha 2, vale 15%. Vamos anotar aqui então, B2 vale 15%. Está dizendo se é menor ou igual a C2. C2 é coluna C, linha 2, vale 16%. Vamos anotar aqui que C2 então vale 16%. Então quer dizer que o teste lógico aqui está analisando 15% é menor ou igual a 16%. Verdadeiro ou falso? O que vocês me dizem? Vamos ver. 15 é menor ou igual a 16? Verdadeiro, porque aqui para ser verdadeiro basta ser menor ou igual. Percebe? Aqui, para ser verdadeiro, basta que esse 15% seja menor ou seja igual a 16%. E ele é menor, então é verdadeiro. Né? Se é verdadeiro, na função C, quando eu digo que o teste lógico é verdadeiro, eu tenho que ir para o segundo argumento e só posso pegar a resposta que está dentro do segundo argumento, que nesse caso diz dentro do prazo, que é então, finalmente, a resposta dessa nossa questão. Dentro do prazo, encontramos aí na letra A de América, sem dúvida nenhuma, o gabarito e a resposta final dessa questão. Bem interessante, né, pessoal? Porque questão sobre a função C sempre cai muito nas provas de concurso.
Era isso, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima questão e bons estudos!